O MC Rian acabou de se complicar de vez. O funkeiro, que já estava sendo investigado na Operação Narcofluxo, agora pode enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão após a Justiça Federal aplicar, no caso dele, a nova Lei Antifacções. E isso muda completamente o jogo, porque segundo a Polícia Federal, o Rian ele não seria apenas mais um famoso envolvido num esquema de lavagem de dinheiro, como um laranja ou algo do tipo. Os investigadores apontam o cantor aí como uma das peças centrais de uma organização criminosa bilionária ligado a rifas ilegais, apostas clandestinas e até conexões com facções extremamente perigosas. Além disso, a investigação cita mensagens, transferências bancárias, possíveis vínculos com integrantes do PCC e CV. Bom, agora o caso acabou entrando num nível muito mais pesado, mas afinal, o que fez a justiça endurecer tanto contra o Rian? O que existe nas investigações e o que está deixando a situação dele aí cada vez pior? E por que ele pode acabar virando um dos maiores exemplos dessa nova lei do Brasil? Vamos entender tudo nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Miros, depois da vinheta eu te conto. Quase um mês após a Operação Narcofluxo, continuam surgindo novas informações envolvendo os famosos que acabaram presos durante a ação da polícia. E de tudo que apareceu até agora, talvez a parte mais surpreendente tenha sido justamente envolvendo o MC Rian, porque segundo as investigações, o funkeiro seria muito mais do que apenas mais um nome usado para lavar dinheiro de facção. De acordo com a Polícia Federal, o Rian ele não era tratado como um simples participante do esquema, mas sim como um dos líderes de uma organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teria movimentado cerca de inacreditáveis 260 bilhões de reais. Cara, isso até hoje eu não consigo acreditar nessa cifra, cara. Influenciadores usavam a fama para movimentar e lavar dinheiro em esquemas ilegais, incluindo jogos clandestinos, tráfico de drogas. O grupo criminoso seria liderado por MC Rian, que movimentou mais de 260 bilhões de reais. Segundo as investigações, o artista seria então o principal beneficiado financeiramente por toda a estrutura e teria usado empresas do ramo musical e de entretenimento para misturar dinheiro legal com recursos vindos de apostas ilegais, rifas digitais e, segundo algumas reportagens, até suposto tráfico de drogas. As apurações ainda indicam que o Rian teria utilizado mecanismos de blindagem patrimonial, colocando participações de empresas no nome de familiares e de possíveis laranjas. Ou seja, o cara ele não seria apenas mais um envolvido no esquema, ele seria praticamente uma das peças centrais de toda a operação. Eles usavam dessa exposição, dessa imagem deles e dessa influência para de alguma maneira conseguirem obter vantagens, mais vantagens ilícitas. Dinheiro proveniente de bets, proveniente de jogos de azar, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas também. E aí eles usavam as empresas que eram constituídas por essas figuras, por esses artistas, empresas de entretenimento, de shows, e tentavam de alguma forma pegar esse dinheiro ilegal, lavar esse dinheiro dentro dessas empresas, e aí usavam as redes sociais para se expor, para falar, olha, tá vendo esse carrão aqui? Comprei com o dinheiro do meu trabalho, tá vendo essa mansão, essa lancha, essa viagem que eu tô fazendo? Pois é, tudo isso é fruto de trabalho. Mas para a investigação não se trata somente de fruto de trabalho, se trata também de fruto da criminalidade, da obtenção de dinheiro ilegal por meio de jogo de azar, tráfico de drogas, entre outras coisas, e eles lavavam o dinheiro por meio das empresas que eles possuíam. A gente inclusive já fez um vídeo aqui explicando toda a história, mostrando como que funciona esse suposto envolvimento do Rian nesse esquema. Só que naquela época as autoridades ainda não tinham conseguido ligar oficialmente o nome dele a organizações criminosas de forma mais pesada. Até existia essa suspeita e a investigação já caminhava nessa direção, mas a justiça ainda não tinha enquadrado o caso dessa maneira. Porém, tudo mudou nessa última quarta-feira, quando saiu a notícia de que a Justiça Federal finalmente aplicou a chamada Lei Antifacções na investigação contra o MC. E isso muda completamente o rumo do caso, porque agora, dependendo do desfecho das investigações e das acusações, o Rian ele pode acabar enfrentando uma pena que chegaria até a 40 anos de prisão. Você já imaginou? 40 anos de cadeia. Foi a 5ª Vara Federal de Santos, no litoral de São Paulo, que determinou a aplicação de um regime processual muito mais pesado nas investigações envolvendo o MC Rian. A decisão partiu do juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho, que definiu a aplicação imediata da chamada Lei Antifacções dentro da Operação Narcofluxo. E aí a situação do funkeiro realmente mudou, ficou mais complicada. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal junto ao Ministério Público Federal, que apresentaram então indícios de que o grupo investigado atuaria dando suporte
suporte para organizações criminosas consideradas ultraviolentas, mais especificamente o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Entre os principais pontos usados para sustentar a decisão, o magistrado destacou a apreensão de uma joia de ouro encontrada na residência aí do MC. O objeto em questão seria uma corrente com a imagem de Pablo Escobar gravado aí sobre o mapa do estado de São Paulo, ou seja, provavelmente o funkeiro tinha ali o narcotraficante colombiano quase como uma espécie de inspiração, de um símbolo, talvez, não é? Além disso, a investigação aponta que Rian seria o suposto responsável por agenciar João Vitor da Costa Minervino, conhecido aí como MC Black da Penha. O cantor foi preso recentemente em Fortaleza, no Ceará, acusado de fazer apologia ao Comando Vermelho nas suas músicas. A decisão da justiça também menciona mensagens e transferências bancárias que ligariam o grupo de Rian a lideranças faccionadas, como Maurício Silveira Zambaldi, o Dragão, e Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, apontado atualmente como um dos chefes do PCC e segue foragido, né? Os apelidos dos caras parecem até nome inventado de filme, né? O documento ainda cita aí vínculos familiares aí dos investigados com o Eduardo Magrini, né? O Diabo Loiro, descrito aí como uma peça importante em outras operações aí contra o crime organizado. E com a aplicação dessa lei, o processo passa a ter mecanismos muito mais rígidos para acelerar e organizar toda essa investigação, justamente por conta da complexidade gigantesca do caso. Ou seja, né, a situação de Rian agora ficou bem pior mesmo. A situação se complicou de vez para o MC Rian. Nas últimas horas, o juiz responsável apontou envolvimento do MC com organizações criminosas, especialmente o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Ó, Passaia, isso a gente sabia desde o começo, porque a PF falou que ele lavava dinheiro para o crime organizado. A questão agora é diferente. O juiz disse que conseguiu novos elementos e que não existe dúvida de que o MC Rian, de fato, trabalhava para o Comando Vermelho e para o PCC. E o pior para o MC Rian é que ele acabou sendo um dos primeiros nomes envolvidos em um caso desse tamanho, né, após a criação da chamada Lei Antifacção, também conhecida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, ou Lei Raul Jungmann, sancionada recentemente no dia 24 de março deste ano. Olha só, hein, Rian, se tivesse sido pego um pouquinho antes, talvez você estava solto até. A proposta da lei é endurecer o combate não apenas contra facções criminosas, mas também contra milícias e grupos paramilitares, e ela trouxe mudanças bem pesadas no Código Penal e em outras leis ligadas à segurança pública, aumentando bastante o rigor contra o crime organizado. Uma das principais mudanças está justamente nas punições. O tempo máximo de prisão agora pode chegar a 40 anos e crimes aí como tráfico de drogas, por exemplo, podem ter pena dobrada caso sejam aí cometidos por integrantes dessas organizações. Provavelmente esse não deve ser exatamente o caso do Rian, mas é claro, né, que toda essa situação faz com que o julgamento dele passe a ser tratado com algo com muito mais rigor, não é? Outro ponto importante é a restrição de benefícios. Líderes de facções passam a perder direitos como anistia, indulto, fiança, liberdade condicional e até auxílio reclusão. Além disso, a lei determina aí que reincidentes em crimes com morte cumpram até 85% da pena em regime fechado antes de qualquer tipo de progressão. E mais, chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Rapaziada, parece que a situação do Rian realmente tá ficando cada vez mais complicada, tá fechando o cerco aí pro nosso Kung Fu Pança. Diferente de muitos outros casos que a gente já acompanhou por aqui, onde envolvidos acabam conseguindo sair da cadeia relativamente rápido, dessa vez o cenário parece bem mais complicado, não é? Ainda mais agora com toda essa questão da nova lei, do endurecimento das investigações, então não seria surpresa nenhuma se o MC acabasse passando muito mais tempo preso do que a gente imagina. E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!